Quando os filmes passaram do cinema mudo para o falado no final da década de 1920 e início da década de 1930, carreiras mudaram, atores mudaram, heróis mudaram. Muitos atores e atrizes famosos perderam imediatamente os holofotes e foram para a escuridão. Para alguns, foi uma boa mudança, mas para outros, foi o fim de suas carreiras. Aqui estão 17 estrelas do cinema mudo cuja proeminência diminuiu com o advento dos filmes sonoros. John Gilbert. John Gilbert foi um ator principal proeminente da era do cinema mudo. Ele era conhecido por seus papéis em dramas românticos e aclamado como um dos astros masculinos mais populares de Hollywood. Sua presença intensa na tela, rosto expressivo e boa aparência marcante fizeram dele um ícone do cinema mudo, especialmente em filmes como The Big Parade e Flash and the Devil, onde frequentemente contracenava com Greta Garbo. No entanto, quando os filmes sonoros surgiram no final da década de 1920, a carreira de Gilbert encontrou obstáculos inesperados. Um problema significativo era a voz de Gilbert. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos do cinema mudo, a voz de Gilbert não era inadequada para o cinema sonoro. Ele tinha um tom claro e relativamente agradável. No entanto, sua voz não combinava com a imagem romântica que ele havia estabelecido durante a era do cinema mudo. Alguns espectadores acharam que sua voz, combinada com seu estilo de atuação dramático, parecia exagerada demais para as cenas mais naturalistas com diálogos nos filmes falados. O estilo de atuação de Gilbert, caracterizado por gestos grandiosos e expressões intensas, também entrava em conflito com as exigências mais sutis do cinema sonoro. Além disso, sua vida fora das telas foi marcada por questões pessoais e profissionais, especialmente com o chefe do estúdio, Louis B. Mayer. Rumores dizem que Mayer nutria animosidade pessoal em relação a Gilbert e sabotou deliberadamente sua carreira, dando-lhe papéis que acentuavam fraquezas percebidas em sua voz e insistindo em roteiros ruins. Apesar de suas tentativas de adaptação, os papéis de Gilbert nos filmes diminuíram gradualmente e ele não recebeu mais os papéis principais que definiram seu legado no cinema mudo. Ele acabou se aposentando da atuação no início da década de 1930, tendo perdido a popularidade e status que outrora desfrutara. Clara Bow. Clara Bow, famosa como a Garota It, era o epítome do glamour das flappers e do espírito vivaz dos anos 20. Seu carisma natural, energia e sorriso contagiante conquistaram uma enorme legião de fãs durante a era do cinema mudo. A presença de Bow na tela era magnética, e suas atuações em filmes como It e Wings solidificaram seu status como uma estrela amada. Sua atitude despreocupada e persona expressiva, maior que a vida, fizeram dela um ajuste perfeito para a tela silenciosa, onde expressões e movimentos exagerados eram cruciais para transmitir emoção sem som. No entanto, quando os filmes falados surgiram, a carreira de Bow começou a vacilar. A transição para o som exigia mais do que apenas boa aparência e atuação expressiva. Uma voz agradável, controle na entrega do diálogo e adaptação às novas tecnologias de filmagem tornaram-se essenciais. Bow, que tinha um forte sotaque do Brooklyn e uma voz distinta, não se encaixava facilmente nas expectativas do novo meio. A tecnologia de som inicial também não perdoava, pois amplificava cada nuance vocal e inflexão, tornando óbvias até mesmo as menores imperfeições. Embora sua voz não fosse particularmente problemática, ela se sentia desconfortável com as exigências de gravar diálogos e tinha dificuldades com as restrições técnicas impostas pelo equipamento de som. Além dos desafios técnicos, Bow enfrentou dificuldades pessoais significativas durante esse período. Sua vida pessoal tumultuada, marcada por problemas financeiros, pressões familiares e uma série de desafios de saúde mental, afetou seu bem-estar. Os estúdios também colocaram uma pressão imensa sobre ela para se conformar aos padrões em mudança de Hollywood, o que a deixou sentindo-se cada vez mais alienada da indústria que outrora dominava. Sobrecarregada por essas pressões combinadas, Bow decidiu se aposentar no início dos anos 1930, aos 28 anos, afastando-se dos holofotes. Vilma Banki. Vilma Banki, uma atriz nascida na Hungria, famosa por sua beleza e presença delicada e etérea na tela, tornou-se uma estrela celebrada dos filmes mudos em Hollywood. Conhecida por seus papéis ao lado de homens principais como Rudolph Valentino em O Filho do Sheik e Ronald Colman em The Winning of Barbara Worth, a carreira de Banki floresceu durante os anos 1920. Sua elegância e graça, combinadas com sua forte química em cena com essas estrelas, fizeram dela um ícone do romance na era do cinema mudo. As características suaves e expressivas de Banki adequavam-se aos closes que os filmes mudos favoreciam, permitindo-lhe transmitir emoções profundas sem a necessidade de palavras.
No entanto, quando os filmes sonoros surgiram, a carreira de Banky ela encontrou obstáculos significativos. Seu forte sotaque húngaro representava um desafio notável em uma indústria que exigia vozes claras e facilmente compreensíveis. A tecnologia inicial de som era menos tolerante, amplificando seu sotaque e tornando seu diálogo difícil de seguir para o público americano. Ao contrário de algumas estrelas do cinema mudo que se adaptaram ao treinamento vocal, Banky não tentou mudar seu padrão de fala ou sotaque, pois tinha pouco interesse em fazer a transição. Seus papéis, que frequentemente a colocavam como o arquétipo da misteriosa beleza estrangeira, não se adaptavam bem ao cinema sonoro, onde a expressão verbal estava se tornando cada vez mais crucial para o desenvolvimento de personagens. Além disso, as prioridades pessoais de Banky mudaram nessa época. Ela se casou com o ator Rod LaRocque em 1927, e à medida que seu entusiasmo por Hollywood começou a diminuir, sentiu-se atraída por uma vida mais privada, longe das pressões da indústria. Norma Talmadge. Norma Talmadge foi uma grande estrela da era do cinema mudo, amada por sua beleza e talento dramático. Ela tinha uma presença graciosa e elegante e era conhecida por papéis em filmes como Smiling Through e Kiki. Com sua mãe e seu marido, o produtor Joseph M. Schenck, orientando sua carreira, ela desfrutou tanto de sucesso quanto de controle em Hollywood, o que era raro para atrizes na época. No entanto, quando os filmes sonoros tomaram conta, as coisas mudaram rapidamente para Norma. A sua voz não combinava com a imagem refinada que tinha na tela. Alguns membros da audiência acharam-na muito aguda ou estridente. Seu estilo de atuação, cheio de grandes expressões e gestos, não se adaptava bem aos filmes falados, que exigiam uma fala mais natural e movimentos mais sutis. As críticas iniciais e as dificuldades com os filmes sonoros fizeram-na perder o interesse, e no início da década de 1930, ela escolheu se aposentar. Harold Lloyd. Harold Lloyd foi uma grande estrela do cinema mudo, especialmente amado por suas acrobacias ousadas e personagem comum. Conhecido por cenas engraçadas e emocionantes, como pendurado em relógios em O Homem-Mosca, ele se tornou um comediante de destaque ao lado de lendas como Charlie Chaplin. Mas quando os filmes sonoros chegaram, seu estilo de comédia enfrentou desafios. O humor de Lloyd era todo sobre piadas físicas e acrobacias ousadas, mas o público na era do cinema sonoro queria mais diálogos e humor verbal, não apenas ação. Embora a voz de Lloyd funcionasse bem nos filmes falados, o estilo de comédia estava mudando e seu tipo de humor parecia antiquado. Ele fez alguns filmes falados de sucesso como Bem-vindo ao Perigo, mas eles não tinham o mesmo encanto. Com a indústria se movendo para filmes mais rápidos e baratos, o estilo que consumia tempo do Lloyd simplesmente não se encaixava. Na década de 1930, ele se afastou da atuação e passou a investir em imóveis. Carl Dane. Carl Dane foi um ator nascido na Dinamarca, mais conhecido por seus papéis cômicos em filmes mudos. Com seu corpo alto e esguio e rosto expressivo, ele trouxe um charme único para seus personagens, frequentemente interpretando ajudantes engraçados. Filmes como The Big Parade o tornaram popular, e ele se tornou uma figura muito querida no cinema mudo por suas performances engraçadas e memoráveis. No entanto, quando os filmes sonoros surgiram, as coisas mudaram drasticamente para Dane. Seu forte sotaque dinamarquês tornava difícil para o público entendê-lo nos talkies, o que rapidamente se tornou uma barreira séria. Em uma época em que Hollywood queria vozes claras e fáceis de entender, o forte sotaque de Dane não se encaixava, e os papéis começaram a diminuir. À medida que sua carreira declinou, ele enfrentou dificuldades financeiras e problemas pessoais, que levaram a um profundo sentimento de isolamento. Infelizmente, após anos de dificuldades, Carl Dane faleceu em 1934. Colleen Moore. Colleen Moore foi uma das maiores estrelas da era do cinema mudo, conhecida por sua personalidade animada e papéis de flapper na moda. Seu famoso corte de cabelo bob e espírito brincalhão fizeram dela um símbolo dos anos 1920, com filmes como Ella Cinders e Flaming Youth, tornando-a uma figura amada. O público a adorava por seu charme efervescente, e ela se tornou uma influenciadora tanto dentro quanto fora das telas. No entanto, quando os filmes sonoros surgiram, a carreira de Moore enfrentou desafios. Embora sua voz não fosse um grande problema, os tipos de papéis pelos quais ela era famosa, a flapper despreocupada e jovem, começaram a sair de moda. O foco de Hollywood mudou para dramas mais maduros e ricos em diálogos, o que não se alinhava com a imagem estabelecida de Moore. Ela tentou alguns filmes sonoros, mas rapidamente descobriu que a nova direção da indústria não se adequava ao seu estilo. Em vez de se adaptar, Moore optou por se afastar da atuação, aposentando-se no início da década de 1930. Mais tarde, ela se concentrou em outros interesses, incluindo a construção de casas de bonecas complexas. Gloria Swanson.
Gloria Swanson foi uma grande estrela do cinema mudo. Era celebrada por seu estilo glamuroso e papéis dramáticos. Conhecida por filmes como Sadie Thompson e Macho e Fêmea, ela interpretava mulheres complexas e de forte vontade, tornando-se um ícone da era dourada de Hollywood. Os trajes elaborados de Swanson e sua personalidade grandiosa fizeram dela uma das favoritas entre o público que a via como o epítome da sofisticação de Hollywood. Quando os filmes sonoros surgiram, a carreira de Swanson enfrentou desafios inesperados. Embora ela tivesse uma boa voz para falar, seu estilo de atuação teatral grandioso, perfeito para filmes mudos, não se encaixava bem com o novo estilo naturalista dos filmes falados. Além disso, Hollywood começou a favorecer estrelas mais jovens, e a persona estabelecida de Swanson parecia um pouco desalinhada com a indústria em mudança. Ela fez alguns filmes falados, mas eles não capturaram a mesma magia de seus sucessos do cinema mudo. Swanson decidiu se retirar da atuação no início dos anos 1930 e mudou seu foco para os negócios e outros empreendimentos. No entanto, ela fez um retorno notável anos depois em Sunset Boulevard, onde interpretou uma estrela do cinema mudo decadente, lembrando ao público de seu legado. Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks foi uma das estrelas mais icônicas do cinema mudo, conhecido por suas acrobacias atléticas e papéis como heróis espadachins em filmes como A Marca do Zorro, Robin Hood e O Ladrão de Bagdá. Com seu charme, energia ilimitada e performances ousadas, ele se tornou o maior herói de ação de Hollywood, cativando públicos ao redor do mundo com seu espírito aventureiro. No entanto, quando os filmes sonoros surgiram, Fairbanks achou difícil se adaptar. Seu estilo de atuação dependia muito de grandes gestos físicos e acrobacias, em vez de diálogo, e suas performances grandiosas não se adaptaram bem à abordagem mais centrada no diálogo dos filmes falados. Além disso, aos 50 anos, Fairbanks sentia-se deslocado em um Hollywood que se movia em direção a atores mais jovens e novos tipos de histórias. Desiludido com as mudanças na indústria e não sentindo mais a mesma paixão pela atuação, Fairbanks optou por se aposentar no início dos anos 1930. Ele passou seus últimos anos viajando e focando em outros interesses. Mary Pickford. Mary Pickford foi uma das maiores estrelas dos filmes mudos, conhecida como a queridinha da América. Ela encantou o público com seus papéis de personagens inocentes e jovens, e sua atuação expressiva a tornou uma figura adorada em todo o mundo. Quando os filmes sonoros, ou talkies, surgiram, Mary enfrentou novos desafios. Embora tenha estrelado com sucesso seu primeiro filme sonoro, Coquette, e até ganhado um prêmio da Academia por isso, ela lutou com a mudança na indústria cinematográfica. Os tipos de papéis pelos quais era famosa já não lhe cabiam à medida que envelhecia, e ela achava difícil se adaptar aos novos estilos de atuação e narrativa que os filmes sonoros exigiam. Mary também sentia falta da arte dos filmes mudos e achava que a magia estava desaparecendo. Em vez de continuar em uma indústria que estava seguindo uma direção que ela não gostava, ela optou por se aposentar da atuação no início dos anos 1930. Mary Pickford continua uma figura lendária, lembrada por suas imensas contribuições ao cinema inicial e por seu papel na fundação da United Artists. Buster Keaton. Renomado por sua comédia física e expressão impassível, Buster Keaton foi um ícone do cinema mudo. A transição para os filmes falados apresentou desafios significativos para ele. Seu estilo cômico, fortemente baseado em gags visuais e fisicalidade, não se traduzia perfeitamente para as narrativas centradas em diálogos dos filmes falados. Além disso, a voz distinta e o timing de Keaton não eram tão eficazes no novo meio. Adicionando a esses desafios artísticos, Keaton enfrentou questões pessoais, incluindo lutas contra o alcoolismo e uma relação tumultuada com os estúdios MGM. Restrições criativas, limitando sua liberdade artística e levando a um declínio na qualidade de seu trabalho. Esses fatores coletivamente contribuíram para o enfraquecimento da proeminência de Keaton na era do som. Lillian Gish. Lillian Gish era uma atriz celebrada e a primeira dama do cinema americano. Conhecida por sua beleza delicada e atuações expressivas, ela era uma figura central nos filmes mudos, estrelando clássicos como The Birth of a Nation e Way Downhill. A capacidade de Gish de expressar emoções profundas sem palavras fez dela uma lenda do cinema mudo, especialmente sob a direção de D.W. Griffith, que reconheceu seu talento único. Quando os filmes sonoros começaram a dominar, no entanto, a carreira de Gish mudou. Seu estilo de atuação gracioso, quase etéreo, que dependia de expressões e gestos sutis, não se alinhava tão bem com as novas demandas dos filmes sonoros, que favoreciam um estilo mais natural e direto de entrega de diálogo.
Embora ela tenha feito vários filmes sonoros de sucesso, Gish descobriu que os tipos de papéis pelos quais ela era conhecida eram menos procurada e ela estava menos interessada em se adaptar ao estilo moderno e rápido de Hollywood. Em vez disso, Gish voltou-se para o teatro, onde suas habilidades ainda eram celebradas e valorizadas. Ela continuou a atuar por décadas, conquistando respeito no teatro e na televisão. Sessue Hayakawa. Sessue Hayakawa foi uma das primeiras grandes estrelas japonesas de Hollywood, ganhando fama em filmes mudos com suas atuações intensas e cativantes. Conhecido por papéis em filmes como The Cheat, ele rompeu estereótipos, frequentemente interpretando protagonistas românticos complexos, em vez de vilões estereotipados, o que era raro para um ator asiático na época. Sua presença em tela e atuação detalhada o tornaram uma figura célebre tanto em Hollywood quanto internacionalmente. No entanto, com a chegada dos filmes sonoros, a carreira de Hayakawa em Hollywood enfrentou sérios desafios. Um problema significativo era o número limitado de papéis para atores asiáticos na era dos filmes falados. Os primeiros filmes sonoros de Hollywood ofereciam muito poucas oportunidades para atores não brancos, e as que existiam eram frequentemente restritas a papéis estereotipados ou menores. Apesar de seu talento e popularidade, Hayakawa frequentemente era estereotipado em papéis de vilão ou exóticos, que não se alinhavam com suas ambições ou com a profundidade que ele trazia para seus papéis em filmes mudos. Frustrado com a limitação de papéis em Hollywood e a falta de papéis substanciais, Hayakawa partiu para a Europa, onde continuou a atuar em filmes mais adequados ao seu talento. Mais tarde, ele retornou a Hollywood e obteve aclamação novamente em A Ponte do Rio Kwai, recebendo uma indicação ao Oscar. Pola Negri. Com seu estilo dramático e personalidade audaciosa, Negri cativou o público e ganhou uma reputação como uma das figuras mais glamorosas de Hollywood. No entanto, quando os filmes sonoros surgiram, a carreira de Negri em Hollywood começou a vacilar. Seu forte sotaque polonês dificultava sua obtenção de papéis em filmes americanos, pois os estúdios hesitavam em escalar atores com sotaques fortes em papéis principais. Além disso, os gostos de Hollywood estavam se afastando do tipo exótico de vamp que Negri incorporava. A ascensão do arquétipo da garota da porta ao lado fez com que seu estilo dramático e intenso parecesse deslocado na nova era dos filmes falados. Negri eventualmente retornou à Europa, onde seu sotaque e estilo de atuação ainda eram apreciados. Embora sua carreira americana tenha desacelerado, ela continuou a trabalhar em filmes europeus e manteve um público fiel. Teda Bara. Teda Bara foi uma das primeiras e mais icônicas estrelas de Hollywood, famosa por sua interpretação de personagens femme fatale. Frequentemente chamada de a Vamp, os papéis de Bara em filmes como A Fool There Was tornaram-na sinônimo de mulheres misteriosas e sedutoras que levavam homens à sua ruína. Com sua maquiagem escura, trajes elaborados e olhar penetrante, ela criou uma persona única nas telas que capturou a imaginação de audiências em todo o mundo, tornando-a uma das primeiras verdadeiras estrelas de cinema. No final da década de 1920, contudo, a carreira de Bara já estava começando a declinar. A popularidade de seus personagens vamp estava diminuindo à medida que Hollywood se movia para histórias e personagens mais realistas e relacionáveis. Os gostos do público estavam mudando e o apelo exótico que definia a imagem de Bara parecia cada vez mais ultrapassado. Quando os filmes sonoros chegaram, ela optou por não tentar um retorno, pois sua fama nos filmes mudos e estilo dramático não se alinhavam com o naturalismo exigido nos filmes falados. Sem dar o salto para o som, a carreira de Teda Bara em Hollywood efetivamente terminou. Ela viveu uma vida mais tranquila posteriormente, principalmente longe da indústria, mas ainda é uma figura marcante do cinema inicial. A persona vamp de Teda Bara deixou um impacto duradouro, e ela é lembrada como uma das primeiras e mais memoráveis estrelas da era do cinema mudo. Rudolph Valentino. Rudolph Valentino foi uma das maiores estrelas do cinema mudo e o primeiro amante latino de Hollywood. Conhecido por sua aparência marcante, charme e presença cativante na tela, Valentino conquistou o público em filmes como O Sheik e Sangue e Areia, tornando-se um galã internacional. Seus papéis românticos exóticos foram inovadores na época, e ele ganhou uma enorme legião de fãs, especialmente entre as mulheres. A influência de Valentino foi além do cinema. Ele tornou-se um ícone cultural, inspirando a moda, tendências de dança e até penteados.
Tragicamente, a carreira de Valentino foi interrompida quando ele morreu subitamente em 1926, com apenas 34 anos. 31 anos de idade, após complicações de uma úlcera perfurada. Sua morte inesperada chocou os fãs e levou a um luto público massivo, com milhares participando de seu funeral e muitos mais de luto em todo o mundo. No auge de sua fama, ele nunca teve a chance de fazer a transição para os filmes sonoros, então ele permanece para sempre ligado à era do cinema mudo. Embora ele não tenha vivido para experimentar a transição de Hollywood para os filmes falados, o legado de Valentino perdura como um dos primeiros e mais icônicos astros do cinema. Wallace Reed. Wallace Reed era uma estrela adorada da era do cinema mudo, conhecido por sua boa aparência, charme e papéis cheios de ação. Frequentemente escalado como o herói tipicamente americano, Reed tornou-se famoso por seus papéis em filmes como The Roaring Road e The Love Special, onde interpretava personagens ousados em histórias dinâmicas, frequentemente com empolgantes acrobacias de carro e trem. Seu porte atlético e presença carismática na tela o tornaram um favorito do público, especialmente das mulheres, que o viam como o protagonista romântico definitivo. Infelizmente, a vida de Reed tomou um rumo trágico devido a uma lesão no set. Após um acidente, ele foi prescrito morfina para controlar a dor, o que levou a um vício grave. Apesar de suas dificuldades, ele continuou trabalhando, mas sua saúde se deteriorou rapidamente. Naquela época, Hollywood tinha pouco entendimento ou apoio para a dependência, e a condição de Reed piorou até sua morte em 1923, com apenas 31 anos de idade. Seu falecimento foi uma perda significativa para a indústria do cinema mudo, e ele se tornou uma das primeiras figuras trágicas do início de Hollywood.